bem-vindos. Em primeiro lugar, agradecemos a presença de todos. Boa noite, Juscelia. Boa noite. Quase esquecendo de mim, né, seu nome? Pois é. Por todos estar juntos de nós. É muito bom tê-los próximo da gente, mesmo de forma física, distante. É muito bom e é uma energia muito gostosa ter essa equipe junto de nós. Que Deus nos abençoe a todos. Vou pedir então ao nosso irmão Odilon que faça a prece para nós. Ok, boa noite a todos, a todas. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta noite. Que nós possamos nos alimentar desse pão espiritual que a Maria Helena nos trouxe nessa noite. Boa noite a todos que habitualmente participam. O Sr. João Marcelino, que chegou um pouquinho agora há pouco. João Moura, enfim, Juscelia, todos sejam bem-vindos. Neste momento convido a todos que permaneçamos nessa sintonia de amor, de pensamentos voltados para o Mestre Jesus. E eu digo, gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado em Teu nome. Gratidão aos mentores responsáveis por essa reunião. Gratidão aos nossos anjos guardiões. Que nós possamos, Senhor, nos tornar instrumento da Sua paz e do Seu amor. Que a mensagem desta noite possa ser um convite que seja colocado dentro dos nossos corações, um convite para a mudança, para a busca desse amor, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palestrante da noite seja inspirada, seja intuída, que as palavras que ela venha nos trazer calem fundo em nossos corações e que possam nos levar a reflexões, a entender as causas das dificuldades, dos desafios que são colocados à nossa frente. Nós possamos entender o papel consolador dessa doutrina, a doutrina espírita. Graças a Deus, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Assim seja. Nós, novamente, boa noite a todos. Vamos já receber a nossa irmã Maria Helena, que é trabalhadora da União Beneficente Allan Kardec dos Dourados, e que vai abordar uma temática muito importante, que é o bem e o mal sofrer. Nós sabemos que o sofrimento está por toda parte, né? E nós estamos passando ainda, mas estamos já reduzindo essa pandemia que provocou, né, muitas dores. São milhões de pessoas sofrendo, milhões e milhões de pessoas que sofreram, tanto sofreram na pele mesmo, sofreram pelos entes queridos que sofreram e que partiram, além de tantas outras enfermidades, né, que passa por aí, não só enfermidades físicas, como também enfermidades morais, enfermidade do corpo, enfermidade da alma. E o planeta Terra, como sendo um planeta de provas e expiações, ele é bem natural e bem normal que haja dores, que haja sofrimento. Por isso o tema é muito apropriado. Como sofrer bem, como sofrer mal, né? Como nos comportarmos diante das dores, diante dos sofrimentos. Seja bem-vinda, Maria Helena. Obrigada. A palavra. Eu vou falar hoje, como o senhor disse, sobre o bem e o mal do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 5.
Vou ler um trechinho aqui do capítulo, que sofre, visto que sofrem todos os que encontram na terra. Quer ocupe um trono, quer jazam sobre uma palha. Quer dizer que pobres e ricos sofrem do mesmo jeito. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem somente as provas bem suportadas. Pode conduzi-lo ao reino de Deus. Poucos entendem isso. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha base, uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos diz: não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças como recompensa. E será a resignação e a coragem. Mas a opulenta será a recompensa do que penosas aflições. Cumpre, porém, merecê-la. E para isso pode a vida apresentar cheia de tribulações. Então ele explica aqui que todos nós neste mundo sofremos. Pode ser rico, pode ser pobre, seja a situação que a gente tem, cada um tem seu sofrimento, sua dor, né? Então a gente tem que aceitar essa dor, tem que aceitar esse sofrimento de bom coração, ter mais fé em Deus. O que falta para nós é a fé em Deus, a fé em Jesus, aos bons espíritos. Que a partir do momento que a gente tem essa fé viva, clara na nossa mente, o sofrimento torna-se mais brando. A gente aceita mais. O que faz nós sofrermos muito é a falta de fé. Que a gente fala, eu tenho fé. Mas a hora que vem os desafios para a gente, uma enfermidade ou uma perca de um ganho, que muita gente não, quase todos nós sofrem, né? Se você está bem de vida, de repente você perdeu tudo, você fica arrasado. E isso aí são provas ou expiação. Prova se nós cometemos erro nesta vida. Expiação se nós cometemos lá, né, André? Vidas passadas. Mas a gente tem que resgatar isso. Nós viemos aqui neste plano terra para resgatar essas dores, esse sofrimento. Porque tudo tem que ficar zerado para nós merecermos a nossa casa, que é a morada do nosso Pai. É a nossa morada. Aqui, esse plano terra é só um estágio que nós estamos passando. E sempre nós sempre passamos por provas, assim, para saber a que ponto está a nossa evolução. E eu acho que quase todos nós reprovamos. Aqui na Terra, dá para contar poucos que teve a capacidade de vencer com o bem sofrer. Eu vejo o Chico Xavier. Chico Xavier foi uma criatura que sofreu com paciência. Ele até fez amizade com o sofrimento dele, com aquela dor que ele sentia no peito. Ele dizia sempre assim: por favor, Gina, me dê uma trégua para me trabalhar durante o dia. Se quiser me trazer essa dor, traz à noite, quando eu já estiver prontas minhas tarefas. Isso é um sofrer com paciência. A gente nota assim, fala assim, mas eu não fui ruim nesta vida. Você não foi ruim nesta vida, mas pode ter sido em outra. Bem praticado muita coisa ruim, né? Assim, muitas ações ruins. Nós, a maioria de nós, somos aquelas pessoas que colocou Jesus na cruz, que fez Jesus apanhar, colocar aquela coroa de espinho. Foram todos nós. E até hoje a gente tem que pagar por isso. Porque até o nosso mestre,
a gente naquela época não perdoou. Estava todo aquele povo lá em frente, quando Jesus já estava pronto para ser colocado naquela cruz. E aquela gente, quem que era? Eram nós, no passado. Aí vocês veem quanto que nós era errado, né? E aqui na Terra, a gente passa por muitas tribulações. Nós somos como uma pedra rústica que tem que ser lapidada, todo dia lapidada, para se tornar mais bonita, mais brilhosa, né? Então, a vida é isso aí. É para nos levantar, nos modificar e ser merecedor da casa do nosso Pai. Eu digo que tem um consolo nessa vida, que o mundo diz que já está passando para a regeneração, em vez de ser provas e expiações, ele já está modificando. Eu creio que está mesmo, porque antes a gente era mais grosseiro, era mais sem fé. Agora a gente tem mais fé, um pouco mais de fé, mais firme. A gente que é espírita, a gente sabe mesmo que o sofrimento vem, que é para a gente lembrar de Deus, de Jesus. Porque se o sofrimento não vir, a gente não lembra do nosso Pai maior. A gente é tão, assim, materialista, né? Que a gente não lembra de fazer uma oração para Deus, para Jesus. Então o sofrimento vem, a gente tem que apegar o fé em Deus e falar, não, eu vou tirar isso de letra. Não existe sofrimento que dura a vida inteira. Então, hoje eu estou sofrendo, amanhã eu posso estar melhor. E assim a gente vai vivendo e modificando. Eu acho que a gente tem que fazer todos os dias uma análise da nossa vida. O que eu fui durante o dia? O que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom? O que eu errei? Para no outro dia a gente não cometer o mesmo erro. Modificar. Porque agora é a hora. Amanhã pode ser tarde demais. Aí a gente desencarna, passa para o mundo espiritual e volta de novo. Talvez sofrendo mais do que neste plano, para resgatar aquele passado que não foi bem. Então a gente tem que modificar hoje ainda a nossa vida. Eu lembro assim do Chico, essa pessoa tão boa que sofreu um sofrimento saudável, bom. E lembro também de Jesus, né? O Chico, desde criança, sofria e ele aguentou tudo. Jesus também sofreu muito, aguentou tudo. E até um pouquinho antes dele desencarnar, ele diz, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Mas bem que a gente é bem consciente quando a gente faz uma coisa certa ou errada, a gente tem a consciência, porque Deus colocou para nós aquela capacidade de ver que a gente está errando ou acertando. E a gente tem mais que acertar do que errar nessa vida. Por isso eu digo, o bem sofrer é válido para a gente, porque todo sofrimento nosso agora é luz lá no futuro. É uma luz que nós vamos adquirindo. Então, se esse sofrimento veio, foi porque nós pedimos para passar por ele. Pai, eu quero voltar lá na Terra, eu quero fazer tudo certinho. A gente promete. Quando chega aqui, a gente se assusta com o sofrimento. Mas todo sofrimento bem vivido, Deus está conosco. Deus nunca deixou de desamparar todos nós. Sempre tem o amparo desde que a gente nasce nessa terra. Tem um anjo de guarda que põe assim que Jesus manda para nos ajudar. E sempre quando a gente vai fazer alguma coisa que não está certa, tem aquela luzinha que fala, não faça isso, está errado. Age diferente, modifica o seu jeito de viver. A gente pode até ser mais leve aqui nessa terra. Cumprir o que a gente tem que fazer e ser mais leve. Não se assustar tanto com o sofrimento.
Porque a gente tem que pensar, Deus está comigo, Jesus está comigo, as luzes, os seres de luz estão comigo. Eu não tenho que temer. Eu tenho que entregar a eles minha vida e procurar fazer o melhor da minha vida aqui, cumprir certinho para agradar a Deus, agradar a Jesus. Eu falo assim, aqui na minha casa, eu digo, às vezes eu tenho alguns desafios, como estou tendo agora, eu falo, nós precisamos desse sofrimento para ser limpo das coisas que não agrada a Jesus nem a Deus. A gente tem que sempre suplicar a Jesus que nos dê força, nos dê ânimo para sofrer com calma, com tranquilidade, não revoltar com Jesus. Tem muita gente, quando o sofrimento vem para eles, eles dizem, Deus me abandonou, Jesus me abandonou, eu estou aqui sozinha, sem ninguém, blasfemando contra o nosso Pai maior. E Deus não faz isso com ninguém, com nenhum dos seus filhos. Por mais errado que seja, Deus está presente, dando uma oportunidade dele modificar. E eu, aqui, penso assim, como a maioria. Eu posso não ser uma boa pessoa, talvez tenha errado, mas eu quero modificar. Eu quero ser merecedor da nossa casa, nossa pátria espiritual um dia. Não sei quando, mas eu espero que eu consiga ser. É isso que eu tinha que falar para vocês, meus irmãos. Acho que falei pouco, é o pouco que eu aprendi. Eu também estou estudando, aprendendo, e assim vai, né? Eu tenho um livrinho aqui que eu gosto muito dele, é Jesus no Teu Dia a Dia. Eu sempre leio esse livrinho, todos os dias eu gosto de ler, porque esse livrinho aqui, ele chama a gente para reflexão, para pensar e modificar o quanto antes. A gente nota que a gente, na nossa idade que nós estamos agora, nós já erramos muito quando era mais novo. Já é uma modificação, graças a Deus, né? Nós já estamos modificando. E nós temos a doutrina espírita, que é tão maravilhosa, que nos esclarece, que nos modifica. Nós agora, pensando assim, como espírita, você não quer fazer um mal para alguém, porque você sabe que você faz o mal lá para a pessoa, ele volta para você. Porque é a lei da vida. Você tem que ser limpo, ser puro, para merecer a pátria espiritual. Aqui diz uma leitura, quase nada é para sempre. O corpo físico que se contempla no espelho, um dia deixará de existir. A maldade que ainda existe no coração do homem, um dia deixará de existir. O poder de mando que os déspotas possuem, um dia deixará de existir. Até mesmo o planeta Terra, por hora nos alberga, você, um dia, daqui a alguns bilhões de anos, também deixará de existir. Quer dizer que nada era para sempre, quase, né? Deste modo, considerando que quase nada é para sempre, o sofrimento que experimenta hoje com a doença física, mais cedo ou mais tarde irá passar, porque ele também não é para sempre. Se aceitar com resignação o seu sofrimento, ele passará mais depressa. O amor não passa, pois este é para sempre, é eterno. O amor de Deus para conosco, o amor de Jesus pela humanidade, o amor que um dia iremos aprender a ter um pelos outros. Somente o amor é o bom sentimento. E os bons sentimentos são eternos para emanar de Deus. Lembre-se sempre, a beleza física passa, a beleza interior permanece.
O ódio passa, o amor permanece. A paz do mundo passa, a paz do Cristo permanece. O dinheiro passa, os laços de amizade não se acabam nunca. Que é aqueles pensamentos bons, aquela amizade boa que a gente tem que ter uns pelos outros, não desejar nenhum mal para ninguém, porque se você deseja o mal para uma pessoa nessa existência, se você não pagar nessa, lógico que você tem que voltar para resgatar isso. E lá no nosso mundo espiritual, na nossa casa, nós só vamos entrar limpos dessas mazelas, né, que são o sofrimento, as dores que a gente tem e não resolveu bem. Porque Deus dá oportunidade para cada um. Deus, Jesus, não tem pressa. Ele diz que todos os filhos dele um dia vai ter que melhorar. E a gente tem pressa de melhorar. A gente tem pressa para ter oportunidade de ir para um plano melhor. Que este plano aqui é de dor, é de sofrimento. Todos os momentos. Todos os momentos, Deus, Jesus, chama a nossa atenção. Acorda, meus filhos, acorda. Está na hora. Não adianta ter ilusão aqui nesta vida, assim, muito. A ilusão que nós devemos ter é para o bem, é para Jesus, para Deus. Esse é o nosso propósito, é melhorarmos, sermos merecedor do poder de Deus, do poder de Jesus, dos mentores espirituais, de Maria, mãe de Jesus, que sofreu tanto por Jesus, mas sofreu resignada ali, porque ela sabia que a passagem dele não ia ser para sempre, não ia ser uma morte, era só uma passagem de um mundo para outro. E assim nós temos que ser. Ninguém morre, ninguém, mas pode ir para um plano pior do que este aqui. Depende do que você vai fazer hoje, aqui, agora. Por isso a gente tem que melhorar, modificar a nossa vida. Mãezinha, eu sei que a palestra é da minha mãe, mas me permitam contar aqui uma passagem que eu ouvi no budismo, na reunião budista. Conta-se que havia uma mulher que ela acabara de casar e enviuvara. O marido dela morreu num acidente, num grave acidente, caiu de um penhasco. E a mulher então pôs-se a chorar, sentadinha na praça do povoado. E seus lamentos eram de cortar o coração. Passavam-se os dias e ela lá chorando. E aí então chamaram, um clérigo da cidade para consolá-la. E ele lhe falou do amor de Deus, lhe falou do céu, lhe falou do inferno. Mas não adiantou, ela chorou mais ainda. Aí, dali a um tempo, veio outro religioso e lhe falou das beatitudes, da aceitação do sofrimento, mas não adiantou, a mulher continuava a chorar. E nisso daí, então, Buda teve conhecimento dessa situação. O Buda a que eu me refiro é Siddhartha Gautama. Houve vários Budas, mas o que eu me refiro é Siddhartha Gautama. Soube dessa situação, aí ele foi lá onde se encontrava a mulher, olhou para a mesma e disse: olha, nada do que eu disser poderá amenizar a dor do teu coração, mas eu vim aqui para lhe prestar solidariedade e lhe dar o meu abraço. E abraçou aquela mulher com muito carinho, muito acolhimento. Na hora que ele fez isso, ela se sentiu tocada, parou de chorar
E aí então ele a convidou para seguir com ela para o mosteiro budista, onde ela foi devidamente tratada. Fazia vários dias que ela não se alimentava direito, onde ela foi consolada e pôde retomar a sua vida. Essa passagem, ela me tocou profundamente, tem a ver com esse estudo do Evangelho. Porque, às vezes, as pessoas procuram o centro espírita e nós já despejamos naquela orientação, né? Explicação, reencarnação. Ah, porque morte não existe, porque vai reencarnar, porque está no plano espiritual, assim, assim. E, às vezes, a pessoa vem precisando apenas de um abraço, né? De uma consolação, de alguém que chore junto com ela a mesma dor que ela está passando. Isso aí é muito importante nesse mundo, né? Que haja assim quem? Quando a gente sofre, quando a gente tem momentos felizes, nós encontramos muitos amigos e amigas que estão do nosso lado. Mas quando vem os momentos tristes, os amigos somem como pardais do seu quintal. E ficam só os verdadeiros amigos. E normalmente ficam só também os verdadeiros parentes. Normalmente quem apoia a gente é o pai e a mãe da gente, o irmão e a irmã, os tios, tias, primos, né? O resto você já não vê mais aqueles amigos das boas horas. Eles se afastam de vocês. E aí, então, é uma reflexão que eu queria trazer na noite de hoje. No atendimento fraterno da Casa Espírita, antes de estender o pão, antes de estender o prato de comida, o arroz com feijão, o livro dos Espíritos, o estudo sistematizado, dê um abraço, dê uma palavra amiga, chore com quem está chorando e sofrendo, sinta a dor daqueles que buscam a ajuda na nossa casa religiosa. Então eu me lembrei dessa passagem hoje, porque esse bem e mal sofrer tem a ver com isso também, né? Eu não sei se minha mãe quer acrescentar mais alguma coisa. Eu tenho muitas histórias que já aconteceu comigo, sabe, assim, mas eu não sei se já passado a hora, não sei. Eu lembro que eu era católica, como dizem, católica, sim, mas eu nunca consegui entender a minha mediunidade, né? Era difícil entender, eu queria uma explicação com a mediunidade. E desde criança eu vivia assombrada. Eu falava, mãe, eu vejo gente morta. Eu vejo, mãe, gente morta. Minha mãe falava, essa minha filha. E eu ia confessar com o padre, não, o padre me passava assim umas novenas para me fazer. Faz essas novenas que você vai se livrar disso, mas eu não me livrava, sabe? Então eu sempre buscava uma religião que me explicasse o que ia ser aquilo. Até eu falei para minha mãe, mãe, faz um exame da minha cabeça, eu acho que eu não sou bem tranquila da cabeça, eu vejo pessoas mortas. E eu vivia assombrada. Durante a minha infância, assim, eu não tive assim, um alento, porque minha mãe não entendia, meu pai muito menos. Eu estudava no colégio das irmãs, eles também não se entendiam, não me explicavam nada. E eu sofri muito. Aí eu lembro que quando minha mãe desencarnou, minha mãe tinha muita preocupação comigo, né? Com a mediunidade. E aí, quando minha mãe partiu, eu chorei muito, muito. Eu fiquei, acho que 1 ano chorando pela minha mãe, né? Todo dia eu chorava por ela. Até que um dia, graças a Deus, eu
me desdobrei assim e fui onde a minha mãe estava. E chegando lá, eu vi ela tão saudável, tão bonita, assim, sabe? E ela me aconselhou tanto, me mostrou para aqueles pessoal lá naquela colônia que eu era filha dela e pediu assim para me aconselhar meus irmãos, um por um, assim. Foi tanta coisa, tanta novidade nessa ida minha, que eu falei, não pode ser sonho. Porque eu vi coisas muito lindas. Eu vi a colônia assim, onde ela estava, assim, tão bonita, aqueles casarão, assim, ela chamava aqueles casarão de ala. Ali a ala dos fumantes, ali a ala dos suicidas, aqui a ala, e assim por diante. E eu falei assim, uma coisa que eu nunca tinha visto, e eu vi tudo muito perfeito, né? E eu falei assim, e vi minha mãe falou, eu te chamei aqui para você não chorar mais por mim. Porque toda vez que você chora, eu levo assim, um abalo aqui, me dá uma tristeza muito grande. Aí me concederam essa graça de te trazer aqui, para mim te mostrar que eu estou bem. Aqui eu estou muito bem, eu faço o que eu gosto. Ela gostava muito de costurar. Aqui eu costuro os roupão de todas as alas. Eu tinha pilhas de roupão, né? Eles vestiam assim uns roupão. Cada ala era uma cor de roupa. E aí me mostrou tudo lá, ali aquela ala que ela vivia, assim. O mar de fruta era diferente, era muito bonito, assim, diferente daqui. Aquelas frutas enormes, muito bonitas. E aí, na hora de vir embora, falou, agora está na hora de você voltar para tua casa. Eu falei, não, mãe, eu não quero voltar. Ela não queria quero voltar. Ficar, mãe, com a senhora. Ela falou, não, você vai voltar. Porque você tem seu marido e seus filhos lá para cuidar. Ainda não é a hora de você ficar. Me balançou assim, fez eu entrar num ônibus, era tipo um ônibus, que a gente fez eu entrar no ônibus e vim para cá de volta. Quer dizer que foi um sonho assim, muito, muito esclarecedor para mim. E aí, toda vez que eu queria chorar, eu lembrava que ela pediu para mim, encarecidamente, para mim não chorar. Não chora. Foi aí que eu parei de chorar pela minha mãe, que eu sei que ela está bem, está feliz. Ela me mostrou tantas coisas, assim, sabe, da ala onde ela morava, que eu vi que não era só um sonho, era uma realidade, além dessa daqui da Terra. É isso que eu tenho que contar para vocês. Essa história que minha mãe contou, real, né? Me fez lembrar um poema que se encontra naquele livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala de uma mãe que lamenta a morte do seu filhinho. Eu estou tentando lembrar o nome do autor do poema, mas Castro Alves. Castro Alves, né? Castro Alves. Bom, Castro Alves já seria outro poema, né? Já seria... Bom, eu vou declamar esse de Castro Alves, então, porque eu acho que deve ser a espiritualidade amiga que deseja que eu faça isso. Esse poema não é uma psicografia, o autor escreveu mesmo em vida, de encarnado. Minha mãe, a noite é fria, desce a neblina sombria, geme o riacho no val, e a bananeira farfalha como o som de uma mortalha que rasga o gênio do mar. Não vês que noite cerrada, ouviste esta gargalhada na mata escura ai de mim? Mãe, ó mãe, tremo de medo, ó quando enfim teu segredo terá fim. Foi ontem a Ave Maria que o sino da freguesia me fez tanto soluçar. Foi ontem que te calaste, dormiste, os olhos fechaste, nem me fizeste rezar. Sentei-me junto ao teu leito, estava tão frio o teu peito que eu fui o fogo atiçar.
parece que tu me viste porque dormindo sorriste como uma santa no altar. Depois o fogo apagou-se, tudo no quarto calou-se, eu também calei-me então. Somente acesa uma vela, triste de ser amarela, tremia na escuridão. Apenas nascer o dia, a voz do marido de dia saltei contente de pé. Cantavam os passarinhos que fabricavam seus ninhos no telhado de sapé. Porém tu, porque dormias, porque já não me dizias, filho do meu coração, estavas aflita comigo, mãe, abracei-me contigo, pedi-te embalde perdão. Chorei muito, ai triste vida, chorei muito arrependido do que talvez fiz a ti. Depois rezei ajoelhado a reza da madrugada, que tantas vezes choro. Senhor Deus, que após a noite mandas a luz do arrebol, que vestes a esfarrapada com manto rico do sol. Tu que dás a flor, o orvalho, às aves o céu e o ar, que dás as frutas ao galho ao desgraçado chorar. Que desfia diamantes em cada raio de luz, que espalha flores de estrelas do céu nos campos azuis. Senhor Deus, tu que perdoas a toda alma que chorou, como a clícia das lagoas que a água da chuva lavou. Faze da alma do inocente o ninho do teu amor, verte o orvalho da virtude no pequeno sofredor. Que meu filho algum dia eu veja livre e feliz, ó Santa Virgem Maria, ser mãe do pobre infeliz. Ainda lembras, tu dizias, sempre que a reza me ouvias, em pranto já sufocar, ai, tem orvalho as flores, tu filho dos meus amores, tens o orvalho do chorar. Mas hoje, sempre sisuda, me ouviste e ficaste muda, sorrindo não sei para quem. Quase então que tive medo, parecia que um segredo dizias baixinho a alguém. Depois, sim, te levaram. Depois sim me arrastaram. E vieram te esconder aqui. Eu sozinho lá na sala. Estava tão escura a senzala, mãe, para ver-te eu fugi. E agora, ó Deus, se te chamo, não me respondes. Se clamo, respondem-me os ventos suis. No leito onde a rosa medra, tu tens por lençol a pedra, por travesseiro uma cruz. É muito estreito esse leito, que me importa? Abre-me teu seio, ninho infinito de amor. Palmeira, dá-me tua sombra, terra, quero tua alfombra, santo fogo, teu calor. Mãe, minha voz já me assusta. Alguém na floresta adusta repete os soluços meus. Sacode a terra, desperta, ou dá-me a mesma coberta, minha mãe, meu céu, meu Deus. Muito obrigado a todos. Não sei se a mãezinha quer agradecer também. Me desculpe se eu não falei assim muito esclarecedor. Estou aprendendo ainda. Quem passa a palavra por Maurício, né? Pois não, senhor Maurício, pode falar. O senhor Maurício vai tomar a palavra. Gente, nós te agradecemos muito, viu, Maria Helena? Foi maravilhosa a sua palestra. Você falou de forma simples e de forma que toca. Isso é importante. Porque existem alguns palestrantes que às vezes falam vocábulos tão complicados, né? Que as pessoas não entendem muito. A sua foi uma palestra assim, bem direta, foi maravilhosa, né? E aí com a participação do André também, ficou mais ainda importante. Obrigado também, Maria Helena, obrigado, André, também, por essa participação. Acho que esse momento nosso de estudo é super importante. E a gente pensar nessa questão da dor, né? Porque a dor, ela está em toda parte, nós temos que saber controlá-la. Porque se nós vivemos no planeta de provas e expiações, então a dor vai estar presente. Então precisamos aprender realmente a passar por ela de forma mais tranquila, um pouquinho, né? Então, eu agradecendo a todos, né, pela presença. E agora vamos fazer nossa prece. Aí vamos convidar a todos para que possamos mentalizar
aquela figura amada de Jesus, o nosso irmão maior, nosso guia modelo, nosso construtor do planeta Terra, que veio ao mundo de forma física. Possamos imaginar essa figura tão doce e fraternal, que derrama muita luz a todos nós, a todos os cantos do planeta, a todas as regiões. Obrigado, Jesus, por sua luz intensa, por sua bondade infinita, pelo seu amor. Obrigado, Senhor Jesus, gratidão por tudo, pela sua dedicação a todos nós, por não desanimar com o nosso crescimento tão pequeno, tão fraco, por não desistir de nós, que está dando sempre oportunidade em todos os momentos. Gratidão por todas as bênçãos. Pedimos agora aos técnicos da manipulação de energias, que possam manipular o plano espiritual, material, as energias que curam, que possam colocar nessa água. Todos aqueles irmãos colocaram um copo de água, a garrafa, a jarra, qualquer vasilha de água foi colocada, que nesse momento seja derramado o remédio para que cada um possa fazer uso. Que Jesus possa permitir essa fluidificação destas águas. Muita paz, muito amor e muita luz em todos os corações. Gratidão, Jesus, amigos espirituais, todos aqueles espíritos que dirigem a casa, que dirigem os trabalhos. Muito obrigado e muita gratidão pelas bênçãos que tem derramado a todos nós. Que Jesus nos protejam a todos e que assim seja. Gratidão, gente, todos os presentes que estão indo juntos de nós. Gratidão a todos, que Deus possa nos amparar e nos encaminhar sempre para o bem, a paz. Gratidão a todos. Obrigado. Gratidão pelo convite aí também, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.